Olá, tudo bem? Que bom tê-lo aí nesse momento para estudarmos a palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos estudar um assunto que também fala sobre o nosso corpo. O último foi sobre a saúde, né? O que representa a saúde, qual é o desejo de Deus para a nossa vida, para a nossa saúde. Que tenhamos saúde, né? Lá em 3 João, verso 2, amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Nós vimos já anteriormente aí, em outro estudo, juntos aqui com você, nós vimos também sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Boa alimentação, ar puro, alimentação equilibrada, exercício físico, água, né? O nosso corpo tem que ter bastante água, confiança em Deus, não é verdade? Nós vimos aqui. E vimos também como é importante termos a alimentação adequada, da qual a Bíblia aconselha. E são alimentos limpos, alimentos puros, não é verdade? De animais limpos, porque Deus tem duas características, espécies de animais, os limpos e os impuros, e crustáceos também. Bom, mas hoje eu quero continuar esse assunto, mas não cuidando mais da alimentação, e sim do nosso corpo agora, no lado externo do nosso corpo, na nossa aparência. Como deve ser a nossa aparência? Bom, em 1 Coríntios 10, 23, fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 também, nos fala que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é importante que possamos dedicar o nosso corpo também para a glória de Deus. O falar, o andar, o vestir, o usar também. Tem algumas coisas que não é saudável também para o nosso corpo, né? Quando nascemos, nós nascemos sem nada, nenhuma marca, nós nascemos também sem pince, sem nenhum ornamento, não é verdade? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas perguntam, mas isso tem na Bíblia? Bom, um dos motivos do qual Deus deseja que cuidemos do nosso corpo é porque ele é um santuário, é o templo do Espírito Santo. E o lugar de Deus habitar, quando nós estamos na igreja, nós somos um templo dentro do outro templo. Você concorda ou não? Muito bem, mas no nosso dia a dia, nós somos um templo também ambulante. Através de nós, as pessoas podem ver o reflexo da luz, que é Jesus, a luz do mundo, não é verdade? Em 1 João capítulo 1, verso 9, ele fala que, assim como ele andou, devemos andar também, andar na luz. E os filhos de Deus, quando eles aceitam a Cristo, quando eles entregam sua vida a Cristo, eles passam a ser uma nova criatura. As coisas antigas passam, eis que se fazem novas. É por isso que ele falou a Nicodemos, no capítulo 3 de João, do verso 3 a 5, ele falou exatamente isso. Tendes que nascer de novo. Só aqueles que nascem de novo e têm um compromisso com o Senhor Jesus e reconhecem que Jesus é o Senhor da sua vida e amam a Jesus a ponto de obedecer em toda e qualquer circunstância. Então, para quem ama a Jesus, quem sente o amor por Ele e entende que Ele deu a vida por você, nenhum ornamento vai ser difícil da gente também largar, não é? Pulseira, cordões, anéis, né? Exceto, existe alguns ornamentos, olha, eu estou de aliança, esse aqui é funcional, né? Alguém que tem uma formação e precisa trabalhar no uso de algum ornamento funcional, como um anel de formatura, não há problema algum, né? Mas quando a gente cita isso, a gente cita de alguns outros ornamentos que não são funcionais, tais quais como os brincos, os pince, né? Também as marcas no corpo, que são marcas que são feitas, chamadas tatuagens também, né? Levítico 19, 28, fala e mostra-nos que nós não devemos ter nenhuma marca no corpo. Mas aqui no livro de Isaías, capítulo 3,
do verso 16, eu quero começar e lembrando a você que Jacó, por exemplo, quando ele foi com o povo falar junto a Sinquém, ele percebeu que o povo usava ornamentos e ele mandou que todos tirassem para que estivesse na presença do Senhor, entende? Então, quando a gente está na presença de Deus, ligado na terra e ligado ao céu, a gente também, naturalmente, a gente se desprende das coisas que nos tornam... Deus não criou nenhum filho feio. Todos os filhos do Senhor são lindos. Ele morreu por todos, não é verdade? Então, muitas vezes a gente se apega a uma certa vaidade para dizer que nos achamos bonitos assim. Olha, cuidado, você pode estar desfazendo a sua identidade do seu Criador. O seu Criador não lhe criou assim. Ninguém nasceu com a orelha furada, ninguém nasceu de pince na língua ou no nariz, né? Na orelha, vários furos. Não, não nasceu, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não é o desejo do nosso Deus que também não soframos com isso, com nenhuma consequência do malefício que fazemos ao nosso corpo, tá bom? Aqui em Isaías capítulo 3, é um capítulo 3, eu quero, a partir do verso 16, ler um pouquinho aqui com vocês até o verso 22. É interessante, né? Deus trata a sua igreja profeticamente como a menina dele, a filha de Sião. E ele tem um traço maravilhoso para a sua igreja, para que ela mantenha-se pura, sem mácula, né? E é preciso que a gente também entenda isso. Como representantes da Igreja de Deus, nós precisamos ainda preservar os princípios. Tem que haver diferença. Talvez você fale, mas isso é ponto de salvação? Claro que não. Claro que não. A nossa salvação é Cristo. Nós vivemos pela graça, não por obras, não pelo que eu faço. Mas o meu relacionamento com o meu Salvador me fazem refletir a vontade do meu Salvador. Você entendeu? Então é interessante isso. Eu não sou salvo pelo que eu faço, pelo que eu sou ou deixo de fazer, mas eu sou salvo nele. Essa é a importância. E olhando para ele, eu não vejo ele com ornamentação. Eu não vejo ele preso a nenhuma ornamentação. E olha que naquele período já existia a vaidade, né? Mas eu vou apresentar aqui, Isaías 16 diz assim, diz ainda, mas o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tininhos ornamentos de seus pés. Está vendo? A primeira observação de Deus. Muitos usavam ornamento nos pés, também aquela pulseirinha, né, que colocam nos pés. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz. Olha só, como é bom, né? A gente fica tranquilo quando a gente fala o que está escrito, né? Isso é muito bom, né? Contextualizando o assunto que estamos conversando. E aqui no verso 23, ele também fala de Isaías 3, tá bom? Verso 23, ele fala os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Mas talvez você fale, mas isso é Antigo Testamento, é mesmo? Então eu vou te apresentar também 1 Coríntios capítulo 3, que apresenta exatamente os motivos dos quais a gente deve ter essa preocupação, né? Paulo, no capítulo 12 de Romanos, verso 1, ele... 12, verso 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, eu gosto também de um texto de João Batista, capítulo 3, verso 30, em que João Batista também se alegrou e falou, convém que ele cresça e que eu
diminua. Quando estamos ligados a Cristo, convém que realmente a vontade dele seja maior, sabe? Em mim e não a minha vontade. A minha vontade ela não deve estar sendo exercida no lugar de Cristo. Eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 3, olha que interessante também. 1 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18, diz assim, 16 e 17, perdão. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Sabe o que é uma coisa sagrada? É uma coisa separada, é uma coisa bem separada, diferente. Aonde você chegar, as pessoas podem ver você, que pessoa bonita, né? Que pessoa interessante, mas olha só, é uma pessoa natural, entende? É uma pessoa natural. Mas olha no capítulo 6 também, ele volta a repetir essa mesma coisa, dizendo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós e do qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aonde podemos apresentar a glória de Deus? No nosso corpo. No capítulo 10, verso 23, eu já até falei para vocês, mas eu gosto de examinar nas Escrituras. Nos fala assim, verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, é simples, é só a gente examinar, somos uma nova criatura ou não? Ou ainda vivemos com as coisas do passado? Então, a gente precisa apresentar um evangelho na prática, né? Não só um evangelho de palavras, mas um evangelho em que a gente sabe se alimentar, sabe se comportar, né? Sabe o que usa, o que não usa e sabe o que é melhor para a gente. Bom, mas 1 Timóteo capítulo 2, o verso é o verso aqui. 1 Timóteo capítulo 2, verso 10. Verso 9, que nos diz assim, olha, quero da mesma sorte, eu vou ler o verso 8 também, tá? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Está falando aqui com adoração ao Senhor, a respeito da adoração. E aí começa da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola, ou vestuário dispendioso, viu aí? Então veja, Deus aqui, ele está tratando, Paulo na carta a Timóteo, está tratando de quê? Da adoração ao Senhor, está tratando de um assunto bem sério, que nós devemos ter, quando aqui cita a mulher, está falando para o homem também, né? Hoje é normal, está sendo normal, né? No costume humano, fazer, usar brinco ou piercing, tanto o homem como a mulher. Mas olha o que a palavra diz, que a gente não com cabeleira frisada, com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso. Então, aqui nós chamamos de a modéstia cristã, o equilíbrio. Teria você equilíbrio para testemunhar do Senhor? Então, moderação. Bom, aqui também está falando, no finalzinho desse verso, vou só repetir aqui, ou vestuário dispendioso. Também está falando do vestuário, né? Cada roupa para cada ambiente, né? Se uma mulher vai andar de bicicleta, que bom, a calça. E se ela se converteu hoje e não tem nenhuma roupa melhor para que ela vá à igreja, ela vai assim mesmo, do jeito que ela pode ir, não é verdade? Independente de calça, de vestido, equilíbrio. Mas com o passar do tempo, ela vai a cada dia se santificando, como o homem também, né? Vai se santificando ambos. E aí, dali vai surgindo essa santificação, vai melhorando a cada dia e renovando nossos pensamentos, nossa vontade. E a gente vai percebendo, através do próprio Espírito Santo, que está trabalhando em nós hoje, em cada um de nós,
é Ele que vai nos orientando e nos livrando das tentações e da nossa própria vontade. Por isso, querida, é muito bom que você faça um esforço, sabe? Porque o teu corpo é um templo do Espírito Santo. E eu e você precisamos cuidar melhor do nosso corpo. Eu vou finalizar com a carta também, a 1 Pedro, a primeira carta de Pedro aqui, que nos mostra também no capítulo 3. Capítulo 3, aqui o verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa. Adorno é ornamento, tá? Ornamento. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisar de cabelos, adereços de ouro, olha só, aparato de vestuário. Também fala do homem, olha, seja porém um homem interior do coração unido ao incorruptível, tá vendo aí? Trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tanto o homem ou a mulher deve manter a aparência que Cristo gostaria. Por mais simples que sejamos, a modéstia e o bom senso devem prevalecer. Eu agradeço a você, tá? Eu quero só te apresentar, porque é tão gostoso estudar a palavra de Deus. Você sabe que a grande mãe da Babilônia, ela tem um simbolismo também, no capítulo 17 do Apocalipse. Posso ler para você? Só para não tomar mais o seu tempo. Eu vou aqui ver com você. Apocalipse, capítulo 17, né? Olha só como é a forma da grande Babilônia. É um simbolismo de uma igreja que contamina o mundo, né? De uma religião que contamina o mundo. Ela também tem uns traços, né? Aqui não cita o nome, né? Por isso que a gente também não vai falar o nome para você em respeito, porque nós também cremos que em toda religião há pessoas boas e sinceras como você, tá bom? Então, veja bem, nós estamos fazendo um estudo e não aqui para criticar nada, mas o simbolismo da grande Babilônia, que é a mãe das meretrizes, né, das abominações da terra, ela tem um símbolo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com a imundícia da sua prostituição. Isso aqui é um simbolismo no feminino de uma mulher que simboliza nas profecias. Mulher representa a igreja, né? Por isso que a gente citou a igreja. A gente não cita nome, tá bom? Por respeito. Mas no capítulo 12 tem a mulher pura ali, que não usa nada disso. Você entendeu? Então no capítulo 12 mostra a igreja da qual o inimigo vai até perseguir porque ela é diferente. Você precisa ser diferente. Que Deus te abençoe. É o nosso desejo, a nossa oração. Que o Espírito Santo, a cada dia, te ajude mais e mais a crescer na graça e no conhecimento. Olha, a santificação é um crescimento diário no relacionamento com teu Salvador, com aquele que te ama, aquele que está com a porta da graça aberta para que você tome uma grande decisão. A decisão de ser diferente, tá bom? Hoje, até mesmo entre nós, cristãos, pessoas que buscam a palavra do Senhor, tá difícil da gente distinguir quem está praticando a palavra e quem não está, não é verdade? Mas isso não convém a nós, estamos no campo, e aí o joio e o trigo vai junto aí, e quem sabe um dia é o Senhor que vai falar quem é quem, tá bom? Que Deus te abençoe, se esforce, faça o seu melhor, faça a sua parte e tome a sua decisão de ser uma nova criatura. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus, até a próxima, queridos.